Olá, meu nome é Romero Marinho, sou promotor de justiça e professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e venho aqui ministrar para vocês alguns conhecimentos sobre direito penal. Hoje nós vamos falar do tipo penal que está lá no artigo 123, que é infanticídio, certo? Vamos ler aqui o tipo penal, sem perda de tempo. Artigo 123. Matar alguém sob a influência de estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após, detenção de 1 a 6 anos. Então nós vimos aqui estamos ainda no capítulo dos crimes contra a vida e estamos aqui diante de um homicídio diferenciado. Esse homicídio, ele tem um elemento psicológico diferenciado. Vamos mostrar aqui, olha, estado puerperal. É um homicídio, sendo que ele vai ser temperado com esse elemento, essa elementar, que é o estado puerperal, que vai ser o maior alvo das nossas explicações aqui. Olha, polícia investiga se conduta da mãe suspeita de matar filho recém-nascido foi homicídio ou infanticídio. Veja a similitude. A mulher teria escondido a gravidez da família e, depois de dar à luz, teria matado a criança asfixiada. O corpo do bebê foi abandonado com sacos plásticos em uma construção. O local foi atendido pela polícia militar e pela polícia científica. A mãe confessou o crime. Aos curiosos, estejam aqui, ó, nosso QR Code, basta apontar que você vai diretamente para a reportagem. Primeira coisa, conduta típica. Você vai ter o ato de matar uma pessoa, que é um homicídio, somada uma condição peculiar do agente ativo, próprio, não pode ser qualquer agente ativo, não, agente ativo próprio, que é a mãe que vai estar em estado puerperal, que é o que a gente vai tratar na maioria da nossa exposição. Então, infanticídio é o crime da genitora, da puérpera. E, portanto, a mãe que se acha sob a influência do estado puerperal e atua contra a vida de seu filho, disse Magalhães Noronha. Infantes, criança. Cadare, matar. Esse daí é a etimologia do nosso crime. Características, vamos encontrar influência do estado puerperal contra o próprio filho, durante o parto ou logo após, critério biológico e psicológico, fisiopsíquico ou biopsíquico. Vamos continuar. O grande doutrinador, meu ex-professor, que já não encontra entre nós, já falecido, Dr. Damásio de Jesus, faz um levantamento histórico e diz que era um crime contra a honra. O motivo era a honra, porque geralmente são pessoas que levam a gravidez clandestina, por algum motivo não o desejam mais. Depois passou a ser um critério fisiopsicológico, que é do código até hoje, e no projeto de Nelson Hungria, que não vingou, acabou não vingando, em 1963, era um critério misto, certo? Esses daí são critérios para se analisar, para conceituar o infanticídio. Matar pode ser por traumatismo na cabeça, as asfixias com particularidades e a sufocação e estrangulação, certo? Admite de forma omissiva. Trouxe até um exemplozinho aqui para vocês. Ó. Se a mãe, como garante da vida de seu filho, omite os preparativos devidos do parto e do nascimento ou não socorre do auxílio do médico quando esse se revela previsivelmente indispensável. Nesse caso, ela, como garante do filho, embora seja um crime comissivo, mas ele ganha essa omissão imprópria. Durante lapso temporal, durante, a gente vai ver lá, durante ou depois, né? Então, infanticídio durante o parto, embora raro, é possível. Na fase do coroamento encefálico, por contusão craniana, por perfuração nas fontanelas, ou seja, na moleira. Quando aparece lá a cabeça, a mãe, com energia e força, não é uma parte muito consolidada do ser humano ao nascer, então ela vai perfura o crânio do seu filho que está nascendo. E já
tendo ocorrido a exteriorização da cabeça por obstrução direta dos orifícios externos das vias respiratórias e sufocamento. Isso durante o parto, né? Logo após é um momento, é uma situação em que nós podemos nos deparar com uma certa dificuldade, né? Com uma certa dificuldade. Então, normal. O que é o logo após? Ah, a dilatação do rompimento da membrana amniótica. A gente vai ter o que? As contrações uterinas, a expulsão e o secundamento, que é quando já está fora, mas há contração de toda a placenta, a membrana, enfim. Quando é cesariana, eu estou falando de parto normal. Quando é cesariana, levada a efeito as incisões, são 7 camadas abdominais, né? Eu sei disso porque eu tive muita curiosidade depois que eu vi os 2 partos da minha esposa, ver que eu via tanto a obstetra riscar lá o abdômen da minha esposa com o, o, o bisturi, quantas camadas ela cortou? Foram 7, pra você ter uma ideia, né? Então, quando começam as incisões, aí já a gente dá logo após. Vamos ver qual o crime. Uma mulher, logo após o parto, em estado puerperal, vai até o berçário e causa a morte do seu próprio filho. Veja, ela pariu o filho foi lá para o berçário, ela se levantou depois e foi lá e matou o filho. E aí, qual a resposta que você dá? Vamos ver. Aqui o Rogério Greco nos deu. À primeira vista, somos quase que impulsionados a responder pelo delito de infanticídio. Contudo, a resposta correta para a questão apresentada, de forma como foi elaborada, seria, na verdade, o delito de homicídio. Isso porque, conforme inserimos no exemplo formulado, a mãe realmente havia causado a morte do próprio filho logo após o parto, encontrando-se ainda em estado puerperal. Entretanto, para se caracterizar o infanticídio, exige a lei penal mais do que a existência do estado puerperal, que é comum quase todas as parturientes. Algumas em menor, outras em maior grau. O que o código requer, de forma clara, é que a parturiente atue influenciada por esse estado puerperal. Então, simplesmente, não é só estar sobre o puerpério, que é comum, toda mulher vai estar. A gente vai ver um caldeirão de emoções que as mulheres elas têm nesse momento, mas ela está influenciada por isso e nessa questão ela não foi falada sobre o estado psicológico da mulher, ok? Vamos continuar aqui. Cláudia Calçada diz: alguns pesquisadores evidenciam que mudanças hormonais no corpo da mulher podem disparar os sintomas. Durante a gravidez, a quantidade de hormônios, estrógenos e progesterona aumentam bastante. A rápida queda na quantidade desses hormônios no pós-parto pode gerar alterações de humor. Então, o puerpério ele pode durar entre 6 a 8 semanas antes e depois do parto. Transtorno de vias de regra é considerado grave e que se inicia normalmente até a 4ª semana após o parto, com a presença de alucinações auditivas, visuais, inquietações, agitações, além de períodos de confusão mental. Vamos ver o caldeirão de sintomas que as mulheres sofrem, padecem, né? Então, ela pode, quando recebe a criança, intensa emoção quando lhe entrega o bebê. Então, aquele produto, aquela criança que ela gestou tanto no seu coração, está ali nos seus braços, mas aí pode sentir nenhuma emoção frente à criança. Isso é o perigoso, né? Então, vamos ter alterações hormonais, mudança de estado do seu corpo, adaptação do papel ao papel materno, que hoje em dia é muito secundarizado pela mulher moderna devido às exigências profissionais, a modificação da vida familiar, não é mais 2, serão 3, né? O afastamento temporário de uma carreira profissional, muitas vezes já consolidada, e a estruturação da relação conjugal, que sofre alguns abalos, principalmente para casais mais novos, não tão maduros, né? Então, influência do estado puerperal, segundo Jorge de Rezende, diz puerpério, sobreparto ou pós-parto,
é período cronologicamente variável, de âmbito impreciso, durante a qual se desenrola todas as manifestações involuntárias de recuperação da genitália materna à vida após o parto. Há contemporaneamente importantes modificações gerais que perduram até o retorno do organismo às condições vigentes antes da prenhez, da gravidez. A relevância e a extensão desse processo são proporcionais ao vulto das transformações gestacionais experimentadas, isto é, diretamente subordinada à duração da gravidez, tá certo? Vamos ter aqui um estado físio-psíquico alterado da gestante, ok? Paulo José da Costa Júnior diz: a mulher abalada pela dor obstétrica, fatigada, sacudida pela emoção, sofre um colapso de sensação de senso moral, uma liberação de instintos perversos, vindo a matar o próprio filho. Um exame destinado a avaliar a intensidade do puerpério e de quanto isso contribuiu para o comportamento das autoras, importante. Ele vai destinar a avaliação, tem que haver avaliação, mas se não houver esse exame, o Tribunal do Estado do Paraná já decidiu e há uma jurisprudência reiterada, certo? Que a inocorrência da, do exame não pode invalidar o estado de puerpério da mulher, certo? Nós vamos ler aqui. Ó. Infanticídio, estado puerperal, artigo 123 do Código Penal, ausente o exame pericial do estado puerperal. Desnecessidade. A falta de exame médico pericial do estado puerperal dá indiciada não eiva de nulidade do procedimento criminal. A posição doutrinária reiterada da orientação jurisprudencial moderna consideram desnecessária a perícia médica para a constatação do estado puerperal da denunciada pelo infanticídio, pois esse estado e decorrência normal e corriqueira de qualquer parto que conduz à convincente presunção de delito excepto inocorrência da nulidade processual em face da ausência do exame médico pericial de sanidade mental da indiciada, não articulado no decorrer da instrução e alegado somente na fase recursal, recurso conhecido, mas improvido. O simples requerimento na fase recursal de exame médico pericial da integridade e sanidade mental da indiciada, se do contexto probatório dos autos não emerge, seria convincente dúvida quanto à sua perfeita saúde mental, não tem um liame legal de nulificar o procedimento criminal contra ela instaurado. O que está dizendo aqui, o julgado, é o seguinte, que há uma desnecessidade do exame, mas também não pode haver uma inovação recursal, tá certo? Então, até por conta, isso vai beneficiar, vai tirar de um homicídio para colocar no infanticídio, que é melhor para a gente ativa, nesse caso, a mãe. Frederico Marx diz: quando a parturiente é uma doente mental e comete um crime sob a influência de estado corporal, sem qualquer poder de autodeterminação, impunível é o seu ato homicida, por tratar-se de pessoa inimputável. E o mesmo se dá quando ocorre psicoses ou doenças mentais causadas pelo puerpério, com completa anulação do poder de autodeterminação, cabendo então aplicar o que dispõe o artigo 26 do Código Penal, que fala sobre o inimputável de modo geral. Nós temos aqui, eu aponto com muito orgulho, porque eu fui aluno do Dr. Genival Veloso França, que é um autor de um livro muito badalado, que é o livro de Medicina Legal. Ele contesta esse estado puerperal. Qual é a posição dele? Porque ele é um médico, um dos melhores médicos legistas do mundo, já foi, e que ele tem essa posição muito interessante. Nada mais vantajoso do que chamado estado puerperal, pois nem sequer tem um limite de duração definido, ou o que acontece no infanticídio é o que, numa gravidez ilegítima, mantida em sobressalto e cuidadosa reserva, pensa a mulher de noite em como se livrar do fruto de suas relações clandestinas. E como maneira de solucionar seu problema,
pratica o crime devidamente premeditado em todas as suas linhas, tendo cuidado, entre outras coisas, de esconder o filho morto, de simular o parto, tudo isso com frieza de cálculo, ausência de emoção e, às vezes, requintes de crueldade. É o importante. Opinião de um médico legista dos melhores do mundo, que é inclusive da minha Paraíba, Beabá. Alguns concursos estão trazendo a necessidade do conhecimento de estados psicológicos parturientes. Então, eu trouxe aqui para vocês o que a gente detectou desses estados, para a gente entender direitinho e opinar de maneira mais corretamente nos concursos de prova, que a gente não está a gente, como operador de direito, a gente não está isento. A OAB precisa de prova, o magistratura, Ministério Público, então, para exercermos nossa carreira, precisamos nos submeter a provas, tá certo? Então, tem a blues puerperal ou síndrome da tristeza pós-parto. Variação de humor é o sintoma mais presente na maioria dos casos, podendo levar a depressão, crise de choro, hipersensibilidade, emoção exagerada, tristeza, ansiedade, fadiga, dores de cabeça, preocupações excessivas com a saúde de sua prole e com a sua amamentação. O blues é uma doença num período limitado, determinado e benigna, ou seja, tem cura. Nenhuma doença é boa, né? No sentido de ter cura. Depressão puerperal ou depressão neurótica pós-parto. Os principais sintomas descritos são tristeza, perda de prazer, humor depressivo, ah, choro transitório, estados mentais instáveis, emagrecimento, dificuldade de se concentrar e de memorizar, redução da libido, cogitação ao suicídio, insônia, autoacusação e reprovação e sentimentos de não se considerar boa mãe para cuidar de seu bebê, amamentá-lo e amá-lo. Ocorre 2 semanas após o parto, tem uma duração média entre 30 dias a 2 anos. Mais outro estado psíquico importante é a psicose puerperal ou distúrbios afetivos psicóticos puerperais, perturbações mentais graves em que há uma alteração fundamental do humor, acompanhada de alteração de realidade, ideação delirante de caráter depressivo ou persecutório, alucinação auditiva e visuais, dentre outros. Tais alterações se iniciam de forma repentina nas 2 ou 3 primeiras semanas pós-parto. É importante a gente diferenciar aqui o que seria infanticídio do que é exposição ao abandono ao recém-nascido. Primeiro, infanticídio é um crime de dano. Efetivamente, você precisa ter a objetividade jurídica atingida. Enquanto que o crime de exposição ou abandono de recém-nascido, o crime é de perigo. A intenção no infanticídio é matar, o dolo é de matar, certo? A intenção assume o risco de matar a vida. Enquanto que na exposição ao abandono de recém-nascido, o resultado morte é pré-doloso, ou seja, tem a vontade de expor. A morte ele vem como culpa, ok? Vamos lá, vamos continuar. Classificação doutrinária é um crime próprio, mãe sobre o estado puerperal, influência do estado puerperal. Simples, de forma livre, doloso, pode ser direto ou eventual, comissivo ou omissivo, impróprio, de dano material plurissubsistente, monossubjetivo e instantâneo ou efeitos permanentes. O sujeito ativo só pode ser mãe, admite coautoria ou participação, desde que pratica os tipos, de acordo com o artigo 30, né, os tipos elementares, né, e sujeito passivo, próprio filho, nascente, ainda seu ventre, ou neonato, recém-nascido. Bem juridicamente protegido a vida humana e o objeto material a vida do nascente ou neonato, independente da viabilidade. Prova de vida, como é que a gente vai provar que a criança estava viva? Primeiro, tumor no parto, edema na genitália da parturiente. A gente vai verificar se há alguns edemas que caracterizam o nascimento. Reações vitais, feito por um médico, ou a dosimácia respiratória. Pode ser radiografia, diafragmática,
visual, hidrostática, que esse daí, hidrostática, você vai cortar o pulmãozinho do cadáver, vai jogar na água. Se ele boiar, ele respirou. Então vai ser infanticídio. Se ele ficar abaixo, vai ser aborto. Epimicroscopia. Você vai usar o microscópio. Observação, sua ausência não descaracteriza o infanticídio que pode ser comprovado através de outros meios. Certo? Consumação com a morte do nascente ou neonato, tentativa pelo crime plurissubjetivo sem material é totalmente possível. Infanticídio com vida intrauterina, manobra de matar ainda no útero, início do parto, ainda no início do parto. Hungria aceita, mas há divergência, porque aí nesse caso a gente teria um aborto, acho muito difícil, é muito hipotético. Eu vou logo pelo aborto, certo? Erro contra a pessoa, parturiente mata o filho alheio, pensando ser eu, aí a gente tem um erro aberratio ictus, né? Então, nesse caso, a gente vai ter um aberratio ictus e ela vai responder pela vítima virtual, certo? Concurso de pessoas, parturiente e terceiro executa a conduta núcleo do tipo, artigo 123, Código Penal, ou seja, ambos praticam o comportamento no sentido de causar morte ao recém-nascido, ambos respondem pelo artigo 123, mesmo que uma terceira pessoa tenha a qualidade de mãe. Somente a parturiente executa a conduta de matar o próprio filho com participação do terceiro, participação no artigo 29. Então, a pessoa auxilia, instiga ou induz a pessoa, ele está incorrendo no artigo 29, ele vai responder pelo tipo 123. Somente o terceiro executa a conduta de matar o filho do parturiente, contando com o auxílio dessa, também infanticídio. Então, aqui nós chegamos ao final da nossa exposição sobre infanticídio. Continue conosco, estude, aprofunde, aula nenhuma vai esgotar os conhecimentos, para que nós tenhamos realmente sucesso no aprendizado e na vida profissional. Muito obrigado, fique com Deus.